Live Arena Repense. Começa agora na Sagres. Repense Clima. Apoio Fundação Pró Cerrado. Olá, seguidores da Sagres, aprendizes da Renapse e a todos que nos acompanham. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma Arena Repense, que tem o objetivo, um movimento que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade sobre o consumo e produção sustentáveis. Essa que é a 12ª meta do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que faz parte da Agenda 2030 da ONU, que tem como objetivo repensar os esforços desempenhados pela sociedade e também promover mudanças positivas no mundo do futuro. Eu sou Jéssica Dias e juntamente com Samuel Estraioto faremos hoje a mediação desta transmissão, que é para falar sobre a redução da poluição no trânsito. Primeiramente, quero cumprimentar aqui então meu parceiro da Arena Repense, Samuel Estraioto. Oi, Samuel, tudo bem? Alô, Jéssica Dias, tudo jóia? Contigo, tudo beleza? Tudo tranquilo. E aqui, desde já, na nossa saudação inicial, muito obrigado a você que acompanha a nossa programação, em especial aqui esta edição da Arena Repense. E desde já, Jéssica, já deixo aqui a minha saudação e também o meu convite, o nosso convite para que você que está acompanhando, acessar youtube.com/SagresTV, deixar a sua mensagem no chat ao vivo e lá vamos registrando a sua pergunta, o seu comentário, a sua participação. A sua opinião sempre é muito bem-vinda. Vamos juntos nesta edição da Arena Repense, Jéssica. E olha só, as outras edições da nossa Arena Repense estão todas disponíveis no nosso portal, no sagresonline.com.br e também no nosso canal no youtube.com/SagresTV. Hoje nós recebemos aqui na Arena Repense o Felipe Barcelos e Silva, ele que é pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Felipe, muito obrigada pela disponibilidade de conversar conosco aqui na Arena Repense. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer conversar aqui com vocês. Quem também participa novamente aqui da nossa Arena Repense é a Julina Amorim, coordenadora pedagógica da Renapse Polo Tocantins. Julina, bem-vinda novamente. Boa tarde, Jéssica. Obrigada pelo convite novamente. É um prazer o Polo Tocantins estar participando. Recebemos também aqui na Arena Repense a Jo Furtado, ela que é arquiteta e urbanista da Prefeitura de Palmas, membro da comissão responsável pela elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Palmas e mestranda no curso de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins. Jo, muito obrigada pela disponibilidade também de conversar com a gente aqui na Arena Repense. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente estar discutindo um tema tão importante. Obrigada. Recebemos também aqui na Arena Repense a Júnia Ferreira, agente de Trânsito e Transporte, pós-graduada em Ciências do Trânsito e mestre em Gestão de Políticas Públicas. Júnia, bem-vinda aqui à nossa Arena Repense. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer participar. Muito obrigada pelo convite. A Arena Repense, que é uma produção da Fundação Pró Cerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, Associação Palma Jovem, Edu Jovem, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Ideia Produções e também do Sistema Sagres de Comunicação. Para iniciar aqui o nosso bate-papo na Arena Repense de hoje, a gente vai conferir a reportagem da Fernanda Santos, que mostra como os carros elétricos e também as bicicletas são uma alternativa para o trânsito e também para a redução da poluição. Vamos acompanhar. Barulho, muita fumaça, horas do dia perdidas no engarrafamento. João Paulo não quis mais saber do carro, pensando em melhorar a qualidade de vida desde 2006, só anda de bike por Goiânia. Estresse com o trânsito ele não tem mais. O interesse pelas duas rodas se tornou um estilo de vida e virou o tema do mestrado. Há uma questão de uma afinidade, de um hobby, né? De uma questão pessoal, e a partir disso eu comecei a estudar a ciclomobilidade. E durante a pós-graduação em Geografia, eu prossegui com esse tema, com essa pesquisa. A pesquisa foi concluída no início de 2019, e o que eu verifiquei é que há uma grande discrepância
em relação às vias destinadas à circulação de veículos automotores e à infraestrutura destinada à circulação de ciclistas. Goiânia possuía cerca de 6 mil quilômetros de vias asfaltadas para a circulação de automóveis e, considerando as diferentes infraestruturas, ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, Goiânia possuía cerca de 100 quilômetros de extensão dessa rede, dessa malha cicloviária. Goiás tem 6,5 milhões de habitantes e aproximadamente 3,7 milhões de automóveis, mais de um veículo para cada 2 pessoas. Goiânia tem quase 1.300.000 veículos. O levantamento foi feito no ano passado pela Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. A equação é simples. Você tem que, enquanto gestor público, né, cada vez mais trabalhar para que nós possamos abrir mão do transporte individual motorizado em favor do transporte público coletivo, em favor dos sistemas cicloviários integrados aos modos coletivos de deslocamento. Mas como é que isso acontece? Investindo em qualidade nos sistemas de transportes coletivos, melhorando e expandindo as redes cicloviárias, de sorte a que a bicicleta seja vista como um meio de transporte e não apenas como um equipamento de esporte e lazer, né? E melhorando a qualidade das calçadas para, inclusive, melhorarmos a percepção de inclusão social, porque muitas pessoas não saem às ruas porque elas não têm como andar nas calçadas. Uma outra alternativa, porém pouco acessível, são os carros elétricos. No Brasil, há cerca de 6 mil veículos desse tipo registrados. O motivo? O alto custo. Um veículo elétrico barato no mercado custa em torno de R$150 mil. O que nós temos que fazer para reduzir o preço de venda dos veículos elétricos? Sem dúvida, atrair investimentos das montadoras para montarem aqui no Brasil vai ajudar. E não só ajudar a baixar o preço, um pouco também, não vai ser muito, como vai ajudar a desenvolver toda uma cadeia de valor, de fornecedores, de mão de obra, né? Vai qualificar o Brasil. Passa por aí. Outra coisa importante para a gente conseguir reduzir o preço, né? Temos uma política de país em relação à mobilidade elétrica sustentável. Os veículos elétricos, além de serem zero emissão de gases poluentes, produzem muito menos ruídos. O veículo elétrico consegue ser muito menos barulhento ainda, né? Então, isso sim é um nível de conforto, uma redução da poluição sonora que é muito grande. E acredite, as baterias usadas nos veículos elétricos são sustentáveis. Normalmente, o que vai acontecer com uma boa parte das baterias? Quando eu tiver uma capacidade que não atende o deslocamento automotivo, ela provavelmente vai ser usada como armazenamento de energia em sistemas solares fotovoltaicos, on-grid ou off-grid ou híbridos. E aí, quando aquilo estiver muito ruim, ela vai para reciclagem propriamente dita. Claro, nem todas as baterias vão ser absorvidas aqui como armazenamento de energia em sistemas solares fotovoltaicos. Mas, à medida que a gente começa a ter mais bateria realmente degradada, teremos mais investimentos em plantas de reciclagem. O professor Antenor lembra que tem outras alternativas sustentáveis, mais baratas e nacionais. A biomassa, enfim, aprofundar as pesquisas com a utilização de células a combustível, nós podemos não só, né, encurtar o nosso caminho para fazer uma produção alternativa, diferente, portanto, barateando para os consumidores nacionais, mas como também oferecer um produto mais competitivo, mais politicamente correto do ponto de vista ambiental e, portanto, seria riqueza. Temos matéria-prima abundante, que pode substituir a bateria de lítio por outros combustíveis mais verdes, portanto, mais adequados para o fim que se pretende com essa agenda da ONU, a agenda universal, e, portanto, garantir mais riquezas, produção de mais riquezas, geração de emprego e renda com base nessas alternativas de combustíveis que hoje nós temos em abundância aqui no Brasil. Precisa de estimular a pesquisa, estimular investimentos para que nós tenhamos essa possibilidade.
E enquanto não pensarmos no coletivo, será mais difícil ter um trânsito menos poluente e com mais mobilidade. Essa frota ela não para de crescer. Dia após dia, mês após mês, novos veículos entram em circulação aqui nas ruas de Goiânia. E a cidade, como nós sabemos, é um espaço físico finito. Haverá um tempo, haverá um dia que a cidade não suportará mais essa volumosa frota de veículos. Muito obrigada, Fernanda Santos, detalhando aqui para a gente nessa reportagem, né, a utilização de carros elétricos, das bicicletas, como uma maneira, né, de reduzir a poluição no trânsito. Vamos registrando aqui também as primeiras participações de hoje, Samuel, aí no nosso canal no YouTube, youtube.com/SagresTV, as primeiras participações dos nossos jovens. Tem uma turma aqui, Jéssica, que está animada, uma turma que gosta de andar de bicicleta. Vou registrar aqui alguns nomes. A Gabriela Lapô. Oi, Gabriela. A Gabriela deixou aí, Jéssica, na live, deixou aquele desenho da bicicleta pra gente aí. Também a Cibele Santos. A Cibele diz assim, ó, amo andar de bicicleta. Cibele, tô contigo, viu? O Eduardo Cândido falando que vai para a escola só de bicicleta. Aí nós temos aqui também, quem gosta, quem é dessa turma do pedal? O Rodrigo Valença. Olha, andar de bicicleta ajuda muito. Tamo junto, Rodrigo. Tem aqui a Michele Carina, também opinião bem semelhante. Gosta aí do pedal, a Michele Carina. E aí a Michele fez um comentário aqui interessante. Ó, engraçado, quando tem ciclovia, né, tem lugar que não tem ciclovia, não é, Michele? Mas quando tem, aí ela diz aqui, é engraçado que tem ciclovia, mas aí o povo anda no meio da rua. Como é que faz? Como é que faz, não é, Michele? Jéssica, então são algumas participações, daqui a pouco a gente traz aí perguntas, já temos aqui muitas perguntas pertinentes dos nossos participantes. Reforço aqui o espaço, youtube.com/SagresTV, deixa aí o seu like, deixa aí a sua curtida e, é claro, também compartilhe aqui o nosso conteúdo. Daqui a pouquinho, então, mais participações no nosso canal no YouTube. Mas para começar aqui o nosso bate-papo, Felipe, queria perguntar para você, para a gente entender um pouco melhor sobre essas alternativas, né, do trânsito para a redução da poluição, que você explicasse para a gente, para quem está acompanhando aqui a nossa live, né, o que é mobilidade urbana, o que o trânsito tem a ver com essas recentes mudanças climáticas que a gente está acompanhando aí pelo mundo. Legal essa pergunta, porque o trânsito tem tudo a ver com essas mudanças climáticas e com as emissões de gás de efeito estufa e também de poluentes atmosféricos, que são os poluentes que fazem mal à saúde, né? Quando a gente respira, a gente tem a saúde prejudicada, no caso do material particulado, dos óxidos de nitrogênio. E o que tem a ver? Porque essas emissões, elas são provenientes da queima de combustíveis nos carros, nas motos, nos caminhões e também nos ônibus. Quando a gente queima o combustível ali no motor desses veículos, eles emitem CO2, que é o principal gás de efeito estufa, e também outros poluentes, como material particulado, gás e o NOx, que eu comentei em outro momento. Então, para a gente reduzir as emissões, tanto de gás de efeito estufa quanto de poluentes nas cidades, é muito importante racionalizar o uso dos transportes nessas cidades. Por exemplo, racionalizando o uso do automóvel, fazendo com que as pessoas usem menos o automóvel e usem mais a bicicleta, o transporte coletivo, como foi dito aí na matéria. De chegar, né, nesse ponto, de possibilitar para o ciclista, né, para trazer mais mobilidade para as cidades, quais as estratégias, né, podem ser adotadas para a gente conseguir, de fato, promover um transporte mais sustentável e uma mobilidade que também, de fato, seja ativa, né, levando em consideração que em muitas cidades, né, a infraestrutura ali da cidade já não pode ser modificada. Existem muito, se fala em 3 grandes estratégias, né? Evitar, mudar e melhorar. Evitar longas viagens, né? Como a gente evita as longas viagens? Por exemplo, a partir de leis e regulamentos de uso do solo, fazendo com que as pessoas possam morar mais perto do trabalho, mais perto da escola, mais perto de outras oportunidades das cidades. E com isso eu posso ir a pé até a escola, até o meu trabalho, posso ir de bicicleta, não preciso lançar mão de automóveis, né? Outra estratégia é mudar, fazer com que as pessoas mudem do transporte individual motorizado, principalmente o carro, né,
para o transporte coletivo. Então, para isso, é preciso incentivar o transporte coletivo, ter linhas que passem pela maior parte da cidade, ter linhas que sejam ágeis e tenham informações para as pessoas, para que elas possam usar o transporte coletivo. E, por fim, melhorar, que aí, então, é melhorar as tecnologias, né? Por exemplo, um ônibus, ele, além de ser um ônibus a diesel, que é bastante poluente, ele pode ser também elétrico. Então, que tal a gente ter um ônibus elétrico e que leve mais pessoas, né? Então, a gente está tanto diminuindo as emissões desse ônibus, quanto também melhorando a cidade, uma vez que os ônibus são mais eficientes em termos de ocupação do solo, ocupação do espaço urbano. Jô, aqui nós temos a participação da Daniele da Rosa. A Daniele diz assim, ó, além de andar de bicicleta, quais são outras opções para ajudar o meio ambiente relacionado ao transporte sustentável? O que a gente pode dizer, Jô, aqui para a Daniele? Bom, boa tarde. Sem dúvida, nós temos que repensar tudo isso, né? E nós vivemos em cidades, principalmente nas últimas décadas, que são planejadas e, por incrível que pareça, planejadas de uma forma que prioriza o carro. Aquela ideia de progresso, de desenvolvimento, onde quanto mais carros, mais moderno é a cidade, né? Então, essa é a cultura que nos envolveu, né? Há décadas a gente vive esse modelo de cidade de mobilidade urbana. Além das bicicletas, que ficaram em segundo, terceiro plano, o caminhar, né? A mobilidade ativa como um todo, né? Que são os modos de transporte não motorizados e o caminhar mesmo. Só que para isso, é claro que a cidade, a infraestrutura viária da cidade precisa estar preparada para isso, né? Nós percebemos que nesse modelo de cidade que nós temos, onde o carro é priorizado, a infraestrutura viária destinada ao carro, ao veículo individual, ela está muito além, né, da infraestrutura viária destinada ao pedestre e ao ciclista. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa fazer. E é claro que não é só isso, né? É um pacote enorme de novos investimentos, de quebra de paradigmas que a gente precisa trabalhar para que esse público seja valorizado. Lembrando que é um público que contribui muito com essa questão ambiental. É um público que não polui, é um público que não traz riscos ao trânsito, né? Você não percebe violência no trânsito com pedestres e ciclistas, pelo contrário, são vítimas do trânsito. Então, é um público que não só precisa ser valorizado, como merece em prol de toda uma coletividade. A cidade toda sai ganhando. E aí entra a questão de arborização, qualidade de vida, cidade mais humana, mais saudável. É um pacote enorme de benefícios que a gente poderia ficar aqui o dia todo falando, né? Então, é isso. Os modos ativos são e devem ser valorizados, são importantes e devem ser valorizados, não só para quem caminha e pedala, mas para a cidade como um todo. Julina Morim, coordenadora da Renaps do Polo do Tocantins, também deixa o espaço aberto aqui para os seus questionamentos. Jéssica, eu queria até complementar a fala do Felipe e da Jo, também é uma mudança de educação. Nós somos educados a trabalhar, conseguir recursos financeiros, comprar seu carro, ter sua vida financeira e também é educação, né? Porque a gente vem aí criado nessa fala de que ter seu carro, de preferência, se puder, trocar de carro todos os anos. Então, é uma mudança também de educação. Nós que trabalhamos com educação, precisamos ter mais momentos como esse, por exemplo, da Arena Repense, para discutir o assunto, trazer, quem sabe, para dentro das escolas a questão ambiental que está envolvida no trânsito, né? A questão de um trânsito sustentável, para trazer também uma conscientização para que a gente cresça e que você compreenda qual a necessidade que se tem de você também cuidar do trânsito, que é também cuidar do meio ambiente, que é também cuidar da saúde, porque se a gente, como a Jo falou, a gente não vê tantos números de acidentes ou de pessoas que não têm educação no trânsito do pedestre e do ciclista. E aí também reduz o número de acidentes,
e aí envolve questões de saúde, a gente já não tem... Falo aqui por Palmas, que é o nosso ambiente. Se a gente visitar aqui o hospital estadual, a gente vê que o maior número de vítimas de acidente de trânsito, por exemplo, são motociclistas. Então, a gente diminui o número de pessoas nos hospitais, a gente diminui os custos, né, para a questão da área da saúde, e aí uma política vai envolvendo a outra e vai melhorando a nossa vida, né, como um todo. E aí, como bem disse na reportagem, é um trabalho coletivo, né, que a gente precisa pensar no coletivo e não no individual. Nós temos aqui mais participações. O Luan Dias Albuquerque, ele diz assim, ó, como podemos fazer com que a governança seja impulsionada a melhorar os meios de transportes, e aí ele se refere a transportes coletivos, para que possamos usar menos os carros. E aí também nessa linha que a gente está falando sobre o uso das bicicletas, o Gustavo Silva, ele faz aqui uma análise de um problema que é corriqueiro aqui na cidade de Goiânia. Utilizar a bicicleta para se locomover é muito bom, porém em Goiânia não possui ciclovias suficientes para um deslocamento completo. E aí ele relata a questão da falta de gestão e também no planejamento. Júnior, baseado aí, né, nestes comentários, aí em Palmas, também está tendo uma discussão importante a construção do plano de mobilidade, algo semelhante que ocorre aqui na cidade de Goiânia também. Estamos passando pela construção do plano de mobilidade. Como nós podemos associar a mobilidade urbana ao meio ambiente, proporcionando uma qualidade de vida melhor, não só para quem está aí nos veículos, de certa forma, mas também para outros componentes do trânsito, principalmente os mais frágeis, ciclistas e pedestres? Pois é, nós estamos falando de repensar. Então, nós temos que repensar desde o princípio. Primeiro, o próprio conceito de trânsito. Todo mundo vê o trânsito como uma coisa negativa. Mas o que é trânsito? É você poder se deslocar, é o seu poder de ir e vir. Então, é uma coisa super positiva, é ele que nos permite viver. Então, a primeira coisa é repensar esse significado de trânsito. Se ocorre um acidente, se alguém se machuca, se alguém está dirigindo um veículo, a culpa é do trânsito? Não, a culpa é de alguém que está conduzindo uma máquina que pode ocasionar danos ao ser humano e a outros, aos animais em geral. Então, tem que se pensar primeiro o que é trânsito, depois se repensar a própria engrenagem urbana. Como foi dito aí pelo Felipe, as cidades não foram construídas para as pessoas, né? Sempre voltado para o bem-estar do mais abonado, daquelas pessoas que têm mais condições. E a nossa melhor condição, como disse a Jo, é o caminhar, essa capacidade de caminhar, é o pedalar, é utilizar esses meios confortáveis. Mas aí a gente cai em outra coisa que o Felipe falou, que é a organização urbana, os planos diretores mal estruturados. Então, tudo isso aí está ligado a essa questão de mobilidade, tudo isso aí tem que ser pensado junto para que essa engrenagem ela realmente se reencontre, ela se reconecte e a gente comece realmente a pensar numa cidade mais interessante para o futuro, que realmente ofereça possibilidade de maior qualidade de vida para todos, para quem tem condição, para quem não tem, para quem pedala, para quem anda, para quem usa patinete, enfim, para todo mundo. A Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com o apoio da DEMA by Renapse, EduJob, Maternidade Dr. Adalberto Pereira, Associação Palmas Jovem, Ideia Produções e também aqui do Sistema Sagres de Comunicação. A Arena Repense que faz uma rápida pausa, mas daqui a pouquinho a gente já está de volta. Estamos apresentando Sagres em Tom Maior. Se vivermos com ansiedade, medo e insegurança, não suportaremos a lentidão necessária de alguns ciclos e não saberemos apreciar a beleza e as lições que existem no ato de soltar e confiar. Existem lições preciosas nos momentos onde tudo parece estar parado, estagnado, porque justamente nesses momentos em que a vida parece acontecer em slow motion, é que tudo acontece. É preciso viver o hoje com consciência, respeito e gratidão, para poder confiar na colheita.
Afinal, se tudo o que temos é plantado, é bom, é justo, movido pelo amor, então como não colher bons frutos? Seria contraditório dizer que temos fé se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. O tempo sabe, o fluxo do universo é perfeito e Deus nunca nos decepcionará. Prudência e vigilância. Vigiai, sede prudentes. Jesus. Meus amigos, tende paz. Sublime é a fé, alentadora é a esperança, renovador é o trabalho, indispensável é a perseverança, realizador é o entusiasmo, gloriosa é a intrepidez, fortalecedora é a fraternidade, santificante é o amor. Mas a fé sem prudência é fanatismo. A esperança sem prudência é desvario. O trabalho imprudente é destruidor. Sem prudência, a perseverança é obstinação cega. O entusiasmo é exaltação vaidosa. A intrepidez é simples temerosidade. A fraternidade é inconsistente. O amor é casa desamparada, exposta aos ventos, sem segurança e sem arrimo. Guardai, pois, a prudência como alicerce de vossos empreendimentos felizes. E como a base da prudência é a vigilância, não vos esqueçais de que a prudência é uma pedra que tem muitas falsas imitações. Medo, desconfiança, covardia, ócio, hipocrisia, vícios do coração. Sede prudentes, vigiai. Vigiai vossa fé, para que não seja dogmática, vossa esperança, para que não seja presunçosa, vosso trabalho, para que não seja mal conduzido, vossa perseverança, para que não seja insensata cristalização do orgulho, vosso entusiasmo, para que se não torne intolerante e excessivo, vossa intrepidez, para que se não faça desastrada, vosso amor, para que se não transforme em egoísmo e em cegueira. Sem prudência, vigilante e justa, todo bem é inseguro e transitório, ou simples aparência refulgente, sem valor real. Voltamos a apresentar Sagres em Tom Maior. Já estamos de volta com a Arena Repense e para trazer mais participações, te convido também a participar, interagir aí no nosso canal youtube.com/SagresTV. Samuel, mais participações aí, questionamentos dos jovens. É isso mesmo. Olha só, temos aqui um debate que os jovens levantaram a respeito dos ônibus elétricos, veículos elétricos de uma forma geral. No youtube.com/SagresTV, continue aí mandando a sua mensagem, a gente vai lendo aqui, fazendo o registro. Temos aqui então algumas participações. Vamos aqui começando pela Nayane Vitória. Oi, Nayane. Ela diz aqui, ó: precisamos alertar as autoridades para facilitar o transporte sustentável para maior acessibilidade tanto em bicicletas quanto carros elétricos. É isso aí. E este espaço, Nayane, é justamente para isso, para nós, para você, para todo mundo que está com a gente aqui fazer mesmo este alerta. O perfil Josué Iaê, Josué. Ele diz aqui, ó, para que sejam acessíveis, preciso colocar mais estruturas de carregamento, ele está falando especificamente dos veículos elétricos, e também baixar os impostos cobrados pela importação desses veículos. O Kleber Lucas, ele destaca que o negócio é ter bom senso, ele falando aqui sobre o senso de coletividade no trânsito, aí sobre os veículos elétricos. A Mirela Vitória: quem tem condições de comprar uma bicicleta elétrica seria ótimo, seria uma ótima opção para quem trabalha mais longe. A Eduarda Santos: o transporte sustentável
principalmente se for coletivo, ajuda a diminuir a poluição ambiental e transporta várias pessoas, diminuindo a necessidade de mais veículos. Temos aqui também a participação do Daniel Oliveira. Alô, Daniel. Veículos elétricos, apesar de sustentáveis, favorecem o meio ambiente. São ótimos, mas custam alto. A Gabriela Baruch da Paz Silva. Aí a solução dos problemas relativos à poluição. A Natália Bianca. Olha, pena que para ter um carro elétrico o investimento tem que ser muito alto, diz aqui a Natália. Obrigado também pela sua participação. E aí, tema semelhante foi colocado pelo Paulo Henrique. Olha, o problema dos veículos elétricos é que são mais caros. E aqui a nossa última participação neste momento, aqui o Fabiano de Souza Fernandes. Eu vi um veículo elétrico aqui na minha cidade. Ô Fabiano, fala pra gente onde você mora, deixa aí o seu registro. O Fabiano diz que viu um veículo elétrico na cidade dele e ficou impressionado com o carro, porque é muito silencioso, não faz barulho algum, sem contar que é bom para o meio ambiente também. Felipe, nós temos então aí, eu fiz um registro aqui de várias participações sobre veículos elétricos. Muita gente defendendo, mas relacionando com o custo. E aí, Felipe, o que a gente pode dizer em relação ao benefício que um veículo elétrico tem, mas também levando em consideração este custo? Fato muito bem observado aí pelos nossos telespectadores, porque o veículo elétrico, ele é muito caro, né, especialmente os automóveis elétricos, né? E ele, de certa maneira, ele acaba por perpetuar, né, esse problema nas grandes cidades, que é o incentivo ao transporte individual motorizado, né? Então, a gente pode até... É verdade que o veículo elétrico reduz as emissões de gases de efeito estufa e de poluentes locais, mas também é verdade que o veículo elétrico faz com que as cidades permaneçam como são, né? Por exemplo, com muitos acidentes de trânsito, os carros e as motocicletas são os que estão principalmente envolvidos nesses acidentes de trânsito, muitos deles fatais, né? Por exemplo, com congestionamento, então muitas pessoas que moram longe dos centros urbanos gastam muito tempo das suas vidas em congestionamento. Isso é improdutivo para elas, improdutivo para nós até como sociedade. E também ele favorece, por exemplo, o espraiamento da cidade, né? Que a cidade vai ficando cada vez maior, né? Cada vez mais distante uma coisa da outra coisa. E isso faz com que pessoas, por exemplo, que têm menos poder aquisitivo, sejam expulsas das áreas mais afastadas das cidades, e isso faz com que elas tenham mais dificuldade de acessar as oportunidades das cidades, trabalho, educação e lazer. Então, claro, o veículo elétrico é uma solução, sim, mas ele não pode ser visto como a solução, a solução pode pelipipi, digamos assim, para resolver os problemas das cidades. Ele faz parte das soluções das cidades, né? O que a gente precisa, de fato, incentivar é o transporte coletivo, o a pé e a bicicleta, né? E o coletivo, como ele é um veículo, né? Aí sim que esse coletivo seja um veículo elétrico, porque a gente soma duas coisas que são importantes, o transporte coletivo e tecnologias menos poluidoras. Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar em relação a essa pegadinha do carro elétrico, que ele não pode ser visto como uma solução final, né? Ele faz parte de uma solução urbana como um todo. E, Jô, quando você falou aqui na sua última participação, enfatizou a importância também de caminhar. E pesquisas mostram, né, que ao longo aí da pandemia, esse hábito de caminhar, de andar de bicicleta também se intensificou por conta do isolamento social, né, de evitar o contato ali com outras pessoas. Na sua avaliação, você acredita que o hábito de deslocamento das pessoas vai mudar aí a longo prazo? Olha, eu acredito que hoje as pessoas, até por estarem desenvolvendo mais essa consciência ambiental, estão buscando também essas outras alternativas. Não todas, infelizmente, mas a gente percebe que um número já interessante de pessoas já começam a buscar e a pensar em outros modais de transportes mais sustentáveis, né? E a gente percebe isso desde a pandemia, como você disse, esse aumento que foi muito interessante, né? De você ver um número expressivo de ciclistas e de pedestres também. Só que o Felipe levantou uma coisa muito interessante.
as longas distâncias. Isso é muito bom quando a gente tem cidades mais compactas. Você percebe, por exemplo, aqui na nossa cidade, na região sul, onde você tem uma característica diferente da cidade, onde tudo é muito próximo, você percebe ali um número muito maior de pedestres e ciclistas, inclusive ciclistas que não utilizam a bicicleta apenas para o transporte, lazer, como bem lembrou o professor Antenor, né? Mas sim para trabalho, para ir para a escola. É natural, é corriqueiro, porque o modelo de cidade que a gente tem ali permite isso. Já aqui, no nosso modelo planejado, onde o carro é priorizado, onde você tem longas distâncias, não apenas com espraiamento, como também bem lembrou o Felipe, né, com a expansão urbana, que dificulta muito essa mobilidade que a gente defende, mas no próprio projeto urbanístico que mantém tudo muito distante, vias imensas para o carro, e uma pouquíssima estrutura para o pedestre, para o ciclista. Então, é claro que se a gente quer incentivar, estimular que esse público que está aí, que quer fazer a parte deles, cresça, para que isso cresça, é preciso que a governança, como também foi citado aí, né, que o poder público, de uma forma geral, entenda isso como necessário e importante para a cidade, para a coletividade, e invista nesse tipo de infraestrutura, que seriam as ciclovias interligadas, as calçadas acessíveis e, claro, para as longas distâncias, não gerarmos essa constante, infinita dependência do carro. Ah, é longe, eu tenho que ir de carro. Não, é um transporte coletivo eficiente, de alta qualidade, que atraia esse público. Então, existem essas possibilidades e a gente precisa trabalhar para que isso, de fato, aconteça, né, de uma forma que seja valorizado. E o mais interessante, que eu acho que é um ponto bem positivo que a gente tem ao nosso favor e a favor dessa nova política, desse novo modelo de mobilidade, é justamente a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é a Lei 12.587, de 2012, que vem deixar isso muito claro, que é lei, que as cidades com mais de 20 mil habitantes têm que fazer o seu plano de mobilidade urbana. E está muito claro lá nessa política que esse plano tem que sair de acordo com as diretrizes dessa política, né? Que nós, enquanto municípios, precisamos sim valorizar nas nossas gestões os veículos individuais, os veículos não motorizados e os coletivos em detrimento dos veículos motorizados, né? E principalmente os individuais motorizados. Então, existe uma política que defende isso, e isso é um ponto positivo, que nos fortalece, né? A partir do momento que isso se torna lei. Nós temos aqui mais participações. A Letícia Caroline disse o seguinte: olha, um dia desses entrou aí num veículo desses de aplicativos e aí era carro elétrico. A Flávia Larissa, ela falando assim, olha, minha tia tem uma moto elétrica, olha, 1000 vezes melhor. O Pedro Paulo Póvoa, motos elétricas estão sendo cada vez mais requisitadas nas cidades por serem econômicas e sustentáveis. A Lara Luane diz aqui, ó, isso diminuiria a poluição sonora e ambiental, certo? Acho que ajudaria imensamente em nosso ar, também o meio ambiente, já que estamos falando de um combustível renovável. Porém, várias questões que podem ser solução são inacessíveis. Obrigado, Lara, aqui pela sua participação. A Maria Heloísa disse aqui, ó, meu nome é Maria Heloísa e minha dúvida é a seguinte, diante de todas essas informações, é possível sim melhorar as condições dos carros, motos, ônibus, etc., para que sejam menos ofensivos ao meio ambiente? E aí, Júnia, direcionando aqui para você, a partir dessa reflexão aqui que a Maria Heloísa faz para a gente, me lembro de um retrato que para nós aqui de Goiânia, ele é muito significativo. Nós temos aqui um eixo principal na cidade, que é a Avenida Anhanguera, e são ônibus já antigos, da década passada. Quando a gente passa ali na Avenida Anhanguera, por exemplo, a gente vê muita fumaça, essa fumaça aí impregnada até mesmo na estrutura, nas plataformas, nos terminais. E aí, baseado nessa pergunta feita aqui pela Maria Heloísa, dá para a gente melhorar
mesmo ainda distante dos veículos elétricos, mas dá para a gente melhorar a condição dos nossos veículos, pensando aí na mobilidade para poluir menos e ao mesmo tempo garantir uma mobilidade maior? Acho que sempre dá para melhorar, começando com a parceria, por exemplo, de pessoas se unindo, por exemplo, para o trabalho, já que usa o transporte individual, para dividir esse peso, né? Não dá para usar o coletivo, tem algum problema, então vamos juntar menos carros saindo, para não chegar, o estado que chegou em São Paulo, por exemplo, vamos necessitar fazer um rodízio. Né? Realmente, se todo mundo pudesse usar meios sustentáveis, realmente o veículo elétrico polui bem menos, né? Não aparece a questão da poluição, para o meio ambiente ele é maravilhoso, mas eu reforço o que o Felipe falou, o coletivo seria sempre o mais interessante. Então, daria sim para melhorar. E a manutenção constante dos veículos, porque se eu tenho meu veículo sempre a manutenção devida, inclusive os coletivos, que isso deve ser cobrado pelos gestores públicos, né? Ele vai emitir menos gases, porque tem sistemas de controle de emissão de gases. Os catalisadores dos veículos, por exemplo, que tem que sempre observar essa manutenção contínua do veículo, das condições da via, tudo isso influencia também na melhoria da qualidade do ar. O incentivo a menos veículos circulando, no movido motor, e a melhoria dos que estão circulando em termos de manutenção. Julina, deixa aqui o espaço também aberto para você. A gente já está aqui, infelizmente, caminhando para o final da nossa Arena Repense. Daqui a pouquinho chega a hora aqui das considerações finais. Fica à vontade. O tema é tão bom, né, Jéssica? E o tempo passa muito rápido e quanto mais vamos falando sobre o assunto, mais ideias vão surgindo, mais dúvidas. Eu queria só fazer um comentário sobre a fala da Júnia, quando ela fala que o trânsito, na verdade, ele não é nosso inimigo, né? E é muito interessante ela falar isso, porque a gente tem a ideia de que até quando nós estamos no engarrafamento, alguma coisa do tipo, a gente fala, nosso trânsito, assim, culpando ele, né? E é importante a gente lembrar que o trânsito somos nós fazemos esse trânsito, né? E que é algo positivo para as nossas vidas e que precisa ser repensado. E, mais uma vez, eu bato na tecla da educação. Trabalhar a educação para o trânsito. Porque a conscientização, ela inicia na educação, para que a gente entenda que o futuro depende de nós, das nossas escolhas, de, por exemplo, entender que eu posso fazer a escolha de um transporte coletivo, que não precisa ser um transporte coletivo público, como a Júnia trouxe aí uma ideia do transporte. A gente trabalha na mesma empresa, é o mesmo caminho, por que não dividir, né? Um carro só, trazer um carro tem capacidade para 5 pessoas, e o que a gente vê hoje nas ruas é o carro com um motorista, né? E aí os outros 4 lugares desocupados. Então, pensar alternativas para o nosso dia a dia. E a educação faz esse papel de reflexão, de conscientização, de repensar as nossas atitudes e, assim, mudar também o coletivo, né? E aí, se você me permite, Jéssica, mesmo nosso tempo estando aí um pouquinho avançado, eu gostaria muito que a Jo falasse para a gente um pouquinho sobre o plano de mobilidade, que está em elaboração aqui no nosso município de Palmas. Nós temos muitos jovens aí assistindo o programa, participando, então, e eu sei também que não é só em Palmas, né? Como ela falou, a lei é para cidades com mais de 20 mil habitantes. Jo, e como nós, e aí eu falo como cidadã, como nós podemos participar dessa elaboração, desse plano de mobilidade? Nós temos um momento de fala, um momento de voz, de quem sabe cobrar o poder público para repensar essas atitudes para um trânsito sustentável. Não só podem, como devem, né? Todos nós temos que participar. E para isso, nós até já tivemos uma audiência pública, que houve uma participação muito interessante, e participação mesmo, não só presencial, as pessoas debateram, fizeram questionamentos, sugestões, foi muito bom. E nós vamos ter mais 4 audiências públicas, e todas essas audiências, elas serão divulgadas, tá? Elas serão divulgadas pelo site da prefeitura e até pela TV, pela rádio, pelas redes sociais. Nós vamos estar divulgando da melhor forma possível para que a gente continue tendo essa participação.
E também nós teremos reuniões temáticas discutindo assuntos específicos, que às vezes acontece, por exemplo, ciclistas, eles querem discutir a questão voltada para os ciclistas, né? E assim sucessivamente. Então, isso também é interessante, né? Para que a gente possa ter discussões e reuniões mais produtivas, né? Mais ricas e com melhores resultados. E é um plano que nós temos 1 ano para desenvolver. A previsão é que ele seja concluído no final desse ano, início do ano que vem. Nós estamos recebendo uma consultoria muito interessante de profissionais que têm um know-how já bastante, muita experiência com planos de mobilidade. E tem sido um desafio muito interessante, assim, algo que a gente esperava há muito tempo, né? Esse plano de mobilidade, a gente já deveria ter desenvolvido isso há mais tempo, mas isso é uma realidade não só nossa, o Brasil todo está tendo dificuldades, e que bom que ele está saindo agora, né? E nós esperamos, sim, reforçando que essa participação da população, ela é muito importante e enriquecedora para que a gente consiga atingir esse objetivo. E bom reforçar também o que nós mais estamos destacando nesse plano, é justamente o que a gente está discutindo aqui nessa reunião. É a mobilidade ativa, ou seja, a priorização dos modos ativos, que é o caminhar, o pedalar e o transporte coletivo, né? É toda essa quebra de paradigmas desse modelo que a gente tem aí, que é degradante, que é poluente, que é inseguro, para um novo modelo de mobilidade, que é justamente o oposto disso, né? É um modelo que é não poluente, que é seguro, que não é degradante, que é saudável e que é o que a gente precisa para as nossas cidades. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, né? Realmente o tempo é curto, né, para debater um assunto tão importante, mas agradeço aqui a participação do Felipe Barcelos e Silva, pesquisador do Instituto de Energia e Meio Ambiente. Felipe, muito obrigada, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e convido a todos aí a visitarem o site do IEMA, energiaeambiente.org.br. Lá nós temos várias publicações sobre esses assuntos que a gente discutiu aqui. Agradeço também mais uma vez a colaboração, a ajuda aqui da Julina Amorim, coordenadora da Renapse Polo Tocantins. Julina, muito obrigada, viu? Nós que agradecemos, Jéssica, e nos colocamos à disposição novamente, o Polo Tocantins, o Estado do Tocantins está à disposição. Gostamos muito de participar e discutir esses assuntos que pensam no futuro. Afinal de contas, nós trabalhamos com o jovem e o jovem é o nosso futuro, né? Aproveitar e mandar um abraço para todos os nossos jovens do Tocantins, para toda a equipe do Polo do Tocantins e dizer que estamos à disposição sempre. Agradeço também a participação da Jo Furtado, arquiteta e urbanista da Prefeitura de Palmas, membro da comissão responsável pela elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de Palmas e mestranda no curso de Ciências do Ambiente da Universidade Federal do Tocantins. Jo, muito obrigada pela colaboração conosco aqui na Arena Repense. Obrigada, Jéssica. Foi muito bom participar, viu? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E agradeço também a participação da Júnia Ferreira, agente de Trânsito e Transporte, pós-graduada em Ciências do Trânsito e mestre em Gestão de Políticas Públicas. A Júnia que esteve conosco aqui na Arena Repense, infelizmente a conexão dela caiu aqui no finalzinho, mas agradeço a colaboração, a participação dela. Agradeço também a todos os jovens que estão conectados ainda na nossa live, youtube.com/SagresTV. Samuel, dá tempo de registrar as últimas participações? Dá sim, vou registrar aqui mais 3 participações. Também quero mandar o meu alô aqui para a Julina Amorim. A Julina, garota propaganda, sabia, Jéssica? Da Arena Repense, os nossos comerciais que a gente divulga aí, tem o rostinho lá da Julina, né? Então a Julina é figura presente aqui com a gente na programação. Vamos lá então aqui as últimas participações. A Giovana Vieira, olha, que esse tema possa ter mais alcance e que comece conosco, levando esse assunto super importante para a sociedade. Excelente aula e assunto 100% importante. Giovana, estou contigo, viu? Vamos aí expandir então a nossa Arena Repense para a arena na nossa casa, no nosso grupo de amigos, não é? E a gente vai aí colaborando para um processo de conscientização e de construção da sociedade. O perfil
Blood Mary, ó, essa live é tão importante e necessária. Muitas pessoas não sabiam desse tipo de coisa. Obrigado aí pela sua participação. E a última é do Rodrigo Valença. E aí já é minha deixa para despedir. Quando será a próxima live? Será na quinta-feira da semana que vem, às 3 da tarde. Então já põe aí no calendário de 3 até 4 da tarde, quinta-feira da próxima semana. Então tem mais Arena Repense. Vamos continuar aprofundando os assuntos relativos aí à poluição. Em destaque, a emissão de gás metano. Quando a gente vai para uma fazenda, tem ali uma aparente tranquilidade, não tem poluição, mas ali tem muita emissão de gás. Mas essa história a gente conta para vocês na semana que vem, Jéssica. Combinado, então. Semana que vem eu e você estaremos aqui novamente. Samuel, grande abraço e até quinta, então. Até quinta-feira. Um abraço a você, Jéssica. Arena Repense, uma produção da Fundação Procerrado, Fundação Sagres, com apoio da Demar by Renapse, Associação Palma Jovem, Ideia Produções, Maternidade, doutora Adalberto Pereira, EduJob e também do Sistema Sagres de Comunicação.